Em Ribeirão foi deflagrada a Operação Fake Money. Trabalho conjunto entre Polícia Federal e Receita em 3 estados. Tem 15 presos por fraude fiscal de 5 bilhões de reais. Isso foi hoje de manhã. A organização criminosa vendia crédito tributário baseado em títulos podres para empresas quitarem dívidas com o fisco. Um grande efetivo de policiais federais e auditores da Receita saíram nas primeiras horas da manhã para cumprir 16 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão. Os trabalhos aconteceram em 8 cidades do estado de São Paulo, em Uberlândia, Minas Gerais, e em Curitiba, capital do Paraná. 15 pessoas foram presas. 14 delas foram presas em Araraquara, Piracicaba, São José do Rio Preto e São Paulo. Em Ribeirão, um empresário também foi detido e 2 mandados de busca relacionados a ele foram cumpridos. Em Rio Preto, Uberlândia e São Paulo, impressionou o número de carros de luxo apreendidos. As investigações começaram em maio de 2016 a pedido da Receita Federal de Ribeirão. Até então, sabia-se que uma empresa da cidade oferecia a redução de impostos, que havia 19 vítimas e que a fraude poderia chegar a 4 milhões de reais. Com as investigações da Polícia Federal, descobriu-se que Ribeirão era apenas um braço da organização criminosa. Após a realização de busca e apreensão no ano de 2016, nós passamos a investigar, fazer diligências e trocar informações com a Receita Federal. Com as informações, nós descobrimos que, na verdade, as empresas compradoras eram vítimas da vendedora e essa vendedora não era localizada apenas em Ribeirão Preto. O chefe da organização ficava em São José do Rio Preto. A quadrilha era composta por advogados, contabilistas e empresários, cada um com uma função definida. Os advogados propunham ações para executar esses títulos. As ações eram improcedentes. Os contadores faziam as transmissões das declarações fraudadas e também a orientação de algumas vítimas, de algumas empresas vítimas que tinham a sua própria contabilidade. E os empresários, eles trabalhavam na intermediação do negócio. A fraude, que atingiu 3 mil vítimas e levantou 5 bilhões de reais, acontecia da seguinte maneira. As empresas ofereciam consultoria e assessoria para quitar ou diminuir débitos com a União. Para convencer as vítimas, os investigados apresentavam uma cartilha com informações mentirosas sobre a validade dos créditos, atribuindo falsamente à Secretaria do Tesouro Nacional. Para quitar a dívida, eles pediam 70% do valor. Num exemplo bem simples, se o contribuinte devesse 1 milhão de reais, teria que pagar 700 mil aos investigados. Esses valores não eram apresentados nem como compensação tributária e nem como pagamento. Simplesmente, as declarações que constituem o crédito tributário eram zeradas. Então, o camarada pegava a declaração, como ele detinha a procuração que foi passada do contribuinte para um membro da organização criminosa, esse cara conseguia ter acesso ao sistema da Receita Federal para transmitir a declaração e informar zero. Inicialmente, foi comprovado que os empresários lesados não sabiam do golpe, mas as investigações continuam. Agora, eles devem procurar o fisco para quitar a dívida. Senão, podem responder por sonegação. Alertar aquelas pessoas que eventualmente compraram esses títulos que não existem, né? Que retifiquem as suas declarações e apresentem ao fisco o valor correto das suas exações tributárias. Né? Essas empresas serão intimadas pela Receita Federal, como o Dr. Glauco disse, e aquelas que não regularizarem suas declarações podem também responder pelo crime de sonegação fiscal. Samuel Santos, para o Jornal da Clube.